A LGPD, ela traz no seu texto uma facilidade de interpretação, mas ela conceitua. E o conceito que ela faz é fundamental que vocês conheçam. Então, quando a gente fala de dados, muitas pessoas ficam imaginando, mas o que são dados? O que são essas informações que estão protegidas, né? Então, a primeira coisa, a proteção de dados, ela trata dos dados pessoais, tá? E o que são dados pessoais? São dados da pessoa natural. E quem que é a pessoa natural? É a pessoa física. Então, aqui já vem não só para o aluno, mas também para quem esteja assistindo a live, entender. Nós estamos falando de proteção de dados de pessoas físicas. Então, esses dados não são protegidos das pessoas jurídicas. Então, elas já não gozam da proteção das quais nós estamos falando, tá? Então, são proteções de dados de pessoas físicas identificada ou identificável, né? Esse identificável também é muito questionado, né? O que seria uma pessoa identificável? Porque, às vezes, você, identificando, você coloca, né? Então, meu nome é Leonardo Gutierrez, o meu RG é tal, o meu CPF é tal, a minha residência é tal. Então, eu sou uma pessoa identificada. A pessoa identificável é aquela seguinte, então, eu tenho dados aqui, eu tenho informações de um professor de Direito da Faculdade Ítalo, que dá aula de Direito do Consumidor, que é baixinho, que é alto, que é gordo, que é magro. Então, ou seja, você começa a criar informações das quais você consegue identificar a pessoa. Então, a proteção não é somente da pessoa já identificada, mas também informações que você possa chegar até essa pessoa. Esse detalhe também é importante, tá? E também, o que eu acho bem relevante para vocês entenderem, é que existem os chamados dados pessoais sensíveis. E o que são esses dados pessoais sensíveis, né? O nome já está dizendo, dado pessoal sensível é aquele mais delicado. Então, os dados pessoais, como eu citei, RG, CPF, título de eleitor, endereço, esses são os dados normais. Os dados pessoais sensíveis são aqueles que envolvem questões mais peculiares. Por exemplo, um aspecto religioso. Por exemplo, um aspecto que você dispõe no âmbito político, né, qual que é a sua preferência, o âmbito filosófico, às vezes um aspecto sindical, a sua origem, né, a questão étnica, racial. Então, tudo isso é tratado como dado sensível. Por que é importante estabelecer uma diferença entre informação, dado mesmo, que é repassado, e um dado sensível? A LGPD, ela procurou estabelecer formas de gestão desses dados. E os dados sensíveis, eles são de um controle maior, eles passam por um tratamento mais rígido da lei. Lógico, porque se você é uma empresa e você possui dados de uma pessoa, requer cuidados. E quando você dispõe de dados sensíveis, esse cuidado deve ser redobrado. Justamente porque eu vou chegar lá no vazamento e vocês vão entender essas preocupações. Tá? Então, esses dois pontos são fundamentais. Entender que existem dados sensíveis e existem dados pessoais. Tá? Outra coisa que é importante é estabelecer as pessoas, né? Quem são elas que lidam com esses dados, né? Primeiro, eu tenho o titular do dado, né? Que é a quem se refere. Então, os dados do Leonardo. Eu sou o titular dos meus dados. Os dados do Tiago, os dados do professor Grimoni. Então, nós somos considerados titulares. Mas existem outras duas figuras que são importantes também para que se haja um entendimento da LGPD, que é o controlador do dado e o operador do dado. Né? Quem que seria, então, o controlador do dado? Então, vamos imaginar que eu fui a uma loja e essa loja solicitou o meu cadastro. Então, eu sou o titular. O controlador é a própria pessoa jurídica, né? O lojista ali que está estabelecendo essa exigência de cadastro. Por quê? Porque é ele que toma as decisões. É ele que vai definir se tem uma estratégia para a divulgação do meu dado em parceria com uma outra empresa, ele vai só manter num cadastro simples. Então, ele é o controlador. O operador do dado, muitas vezes, é o funcionário que apenas está colhendo esse dado e está tomando as medidas ordenadas pelo controlador. Então, eu tenho o titular, que é o detentor, que é de quem o dado se refere, eu tenho o controlador, que é quem toma as decisões, e eu tenho um operador,
que é alguém que vai agir em nome desse controlador. Muitas vezes o próprio controlador é o operador também. Tá?